senhores, vamos lá, mais um Alcateia Cast. Dessa vez a gente vai receber uma treinadora especialista em cultura organizacional, especialista em felicidade nas empresas. Vai falar um pouquinho sobre isso, que é um tema que eu adoro. Membro da Alcateia. Membro da Alcateia, diretamente de onde? Espírito Santo. Senhoras e senhores, recebam ela, Isabel Oliveira. Isabel Oliveira. Que legal, meu. Que bom receber você aqui. E é o seguinte, primeira pergunta que a gente faz, quem é Isabel Oliveira? Onde vive? O que come hoje? Globo Repórter. Sem denunciar. Só quem tem idade. Onde vivem? Quem é Isabel? Isabel é uma mulher temente a Deus, uma pessoa altamente relacional e comunicadora, com um perfil bem intenso e como eu sempre me denomino, não gosto de acomodação, do comum, do ordinário e sempre me desafio ao extraordinário, por isso que eu tô aqui, né? Uau! Maravilha! Essa é a Isabel, mãe de 2 meninas, Isabela de 25, já casada, uma senhora, jovem senhora. Deixa ela ouvir isso. E a Rafaela, que é o meu treinamento diário, porque é adolescente, né? Quer um treinamento comportamental? Tem um adolescente. Isso. De 15 Quer anos. aprender a se relacionar com a geração Z? Tenha um dentro de casa. Tá farmando aura. Exatamente. Six Seven. É isso. Senhoras, É o que você tá tá pegando atualizada, agora. hein? Total, juro. Literalmente. Ela faz um curso intensivo todos os dias em casa. Isso. Todos os dias, porque, como dizia o meu mentor, primeiro, que é o Masaru Ogata, do IFT, antes de ir para as organizações, treinar lideranças, dê 3 voltas ao redor da sua casa. Uau. Então, se a gente não se treina em casa, quem somos nós para estar entendendo os desafios, nos conectando com os desafios das pessoas? E os meus mentorados, eles têm certeza disso. As minhas vulnerabilidades e vísceras, elas são expostas. Porque eu faço questão de ser humana. Treinador é só uma profissão. Mas enquanto ser humano, eu tenho meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Então, nós precisamos entender que treinamento é para a vida. Não é alguma coisa que você começa e termina. Tem início, mas não tem fim. Uma jornada. E é sobre isso. Eu gosto muito de uma frase de Carl Jung que ele fala: quando estiver na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é sobre isso, né? E é muito legal porque as pessoas acreditam, quando elas entram num processo de treinamento, vão fazer uma imersão, alguma coisa assim, eu vou lá e acabou. Não. Começou. Foi mexido ali mais um negocinho que vai começar a reverberar ainda. Vai seguir. E talvez aquilo possa mudar a sua vida. Sim. Uma frase, uma palavra, um momento. E o Steve Jobs, ele tem a teoria dos pontos, que diz o seguinte: quando nós olhamos para frente, nós não sabemos o que nos espera. Mas quando olhamos para trás, nós entendemos tudo o que nos aconteceu no processo de evolução. E aí ele conta que, por ter sido adotado, os pais se comprometeram a dar um ensino curricular, acadêmico. Ele prometeu que ele teria uma faculdade. Uma faculdade. Esse livro é maravilhoso. E ele não se acomodou, não se adaptou e não assistia às aulas regulares, mas ia para a secretaria fazer as caligrafias dos arquivos. E a partir dessa história, dessa competência que ele adquiriu, escrevendo nas gavetas dos arquivos, que mais tarde ele se inspirou nas letras que nós usamos hoje no nosso computador, que são as fontes do Word. Então, assim, olhando para trás, quem seria aquele menino que estava fazendo caligrafia nos arquivos? Olhando para frente, nós temos um exemplo de inovação, de empreendedorismo. De gênio. Uau. Então, assim, eu sempre falo, nunca despreze quem está do seu lado, porque você não sabe quem ele será amanhã. E trazendo para esse lado, né, aqui no Alcateia Cast, nós falamos sobre negócio, com os empresários, com os treinadores, como que é sentar nessa cadeira, né? E eu quero trazer um olhar, né? Você é uma advogada, Sim. Você é funcionária, também trabalhou muito tempo, por muitos anos dentro do Estado, para essa linha. E qual foi a virada de chave
né? Eu não gosto de falar de virada, mas qual foi, onde você se apaixonou por esse processo de desenvolvimento? Porque a gente só começa a treinar quando a gente começa a olhar para dentro, né? Sim. Então, quando você entrou na linha do desenvolvimento humano? Como foi, né? Quando não, mas como foi isso? A minha primeira faculdade não foi o direito. Não sei se você foi? sabe, não. Foi economia. Uau! E eu não sou de exatas. Eu não conhecia o perfil comportamental. Mas eu não me adequava àquilo. Da economia, eu trouxe para mim o planejamento estratégico, que é a parte mais da questão do estudo, né, do desenvolvimento de cultura e de comportamentos. Então, eu fiquei com uma parte que era para mim mais confortável. Naquela época, 1997, eu não conhecia sobre perfil comportamental. Mas sempre com aquela inquietação que a gente sempre ouve, qual é o seu propósito? Você nasceu para quê? E eu sempre me instiguei com essas perguntas. 10 anos depois, quando eu fiz direito, eu entendi que eu estava no lugar certo, estudando a coisa certa, trabalhando com pessoas, com causas. Eu não via processo como papel, eu via processo como uma solução de um problema para uma pessoa. Tinha uma história. Uma história ali, uma vida ali, né? Falo papel porque eu sou do tempo do papel. Hoje os processos são eletrônicos, digitais. E para alcançar uma carreira jurídica acima da advocacia, que era promotoria, magistratura, o CNJ, lá no ano de 2009, editou uma resolução de que você precisaria ter ou experiência jurídica ou ir para a sala de aula. E era já a minha segunda faculdade, com essa intenção de fazer concurso para o Ministério Público. Fiz escola do Ministério Público no Espírito Santo. E aí eu me desafiei. Falei, poxa, eu cheguei até aqui, agora eu tenho que esperar 3 anos para poder prestar esse concurso. E eu não quis pedir exoneração naquela época do serviço público para advogar, porque precisaria, porque era incompatível. E eu fui para a sala de aula. Foi aí que chegou o momento de que os meus alunos estavam ali sem saber o porquê. E eu me vi naquela situação, mexeu na minha dor, lá de 97. Uau. 10 anos depois, eu falei, gente, ainda hoje as pessoas entram na faculdade sem saber por que estão aqui. E olha que legal o dado que você trouxe, que você falou assim, exatamente 10 anos atrás. E quando a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas quando você vem para o mercado digital, que você quer ser mentor, você quer ter um produto, quem que é a sua persona, quem que é o seu avatar? É você. Há 10 anos 10 anos atrás. Olha aí. Aquelas dores daquela menina, hoje você pode chegar para ela e falar assim, ó, eu sei o que você está sentindo. Eu já estive nesse lugar. Exatamente. Isso faz toda a diferença para você se conectar. Sim. E aí eu falei, eu vou entender como ajudar esses alunos, esses acadêmicos, não só com conteúdo jurídico, mas a, de fato, fazerem um percurso, que é a carreira, de forma significativa e com propósito. E comecei a estudar desenvolvimento humano em 2009. Para isso, para ajudar a eles, porque eu já sabia que eu estava no lugar certo. Que a sala de aula era o meu lugar. Forma hora. A sala de aula era o meu lugar. Trava-língua, né? Uma vez eu estava num evento e era um evento de bancários, né? E quem estava no palco era o Piangers e ele falou assim, o que vocês fazem? O que vocês fazem? Né? Aí, trabalho, não sei o quê. Aí um gritou lá, pagar boleto, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, você tem que encontrar um motivo que seja muito mais do que tentar emagrecer e pagar boleto. Vocês trabalham com crédito. Vocês realizam sonhos. Então, o dia que perguntar para você o que você faz, fala assim, eu realizo sonho. O sonho da casa própria, o sonho do meu carro, o sonho de uma viagem. Vocês são o meio de realização do sonho da vida das pessoas. Então, é muito mais do que pagar boleto. É muito forte então, isso. a gente sempre minimaliza o que a gente realmente realiza. Principalmente nós somos do desenvolvimento humano, empresarial. Não tem ideia do impacto que você faz na vida das pessoas. Sim, e aí, a minha primeira turma de Direito, né, que foi a primeira faculdade que eu fui ministrar, a cadeira de Direito Administrativo, depois Tributário, comecei a mentorar esses alunos, mas eu ainda não tinha técnica para isso, era só a questão de experiência de vida, né? Eu falei, vou começar a aprender ferramentas e fui para o Maurício Sampaio, Para criar um que é referência, né, em coach de carreira no Brasil.
E depois disso não parei mais, né? Eu tenho mais de 5 escolas de coaching, de desenvolvimento, IFT, é uma máquina, né? Neurosemântica. Tem formação em toda essa parte. E não paro. E tem uma métrica que eu ensino para os meus mentorados e que eu vou compartilhar para quem está aqui ouvindo, né? Esse episódio, compartilhando com a gente esse podcast. Se você, de fato, quer ter uma barreira alta de substituição e está sempre atualizado, minimamente 2 cursos ano na sua área ou numa área interdisciplinar. E a partir disso eu nunca mais parei. Então, todos os anos, minimamente, 2 especializações novas. Então, a Isabel, que te deu aquele treinamento ano passado, já não é mais a Isabel. Não é mais aquela Isabel. Não é. Eu tenho isso pra mim. Eu faço 5 cursos por ano também. 5, você já está acima da média. Não, eu mas faço eu sou minimamente. Eu tenho. Eu sou tipo. Que delícia. Eu sou tipo. Que loucura! Gente, eu sou tipo 3 no Enneagrama, né, gente? Não tem como, eu sou pavãozão. Não tem, a gente é pavãozão, né? E as pessoas falam, como que vocês andam juntos dois, assim? Tipo 3, mas a gente é diferente. A diferença. Social. E eu sou. O que você acha? Você? Autopreservação. É mesmo? Ninguém acredita, mas é verdade. A minha diferença, falando do Enneagrama, que é a ferramenta, em Enneatipo, é a máscara de personalidade que você esconde, né? Aquilo que pelo um fato que aconteceu na sua infância. Para te estudar, então, meu próximo curso será Enneagrama. Exatamente. Primeiro setênio ou segundo setênio. Eu entrei no desenvolvimento humano pelo Enneagrama. E eu entrei por um livro. E tem aí, se você quiser também, Enneagrama para Líderes, do Nicolai Cursino. É muito bom e ele é um dos precursores aí. E foi a partir daí a gente fala, pô, vocês são muito parecidos, mas vocês são muito diferentes ao mesmo tempo. Então, são 9 personalidades que as pessoas têm em cima daquilo e qual é o eneatipo dele, né? Como ele veste aquela máscara para o mundo. E nós 2 somos tipo 3, porém o que difere é que ele é social, aberto assim, e eu sou autopreservação. Mas pessoas, mas você também parece social. Trabalhando eu sou social. Aí essa é a diferença. Mas trazendo esse fato que você nos trouxe também sobre desenvolvimento, desde a época que eu era professor, eu busquei isso. Eu preciso estar atualizado. Sim. No quê? Em várias coisas. E não só nessa parte técnica, né? Como você trouxe. E isso levou você para as empresas, e eu sei que você dá essa parte de consultoria, treinamento, e eu quero entrar um pouco em cultura organizacional. Certo. Muito se fala sobre cultura organizacional hoje, nos tempos de atualidade, e eu quero que você traga uma definição para o pessoal. O que é para você, Isabel? Cultura organizacional para quem está aí, quem é empresário, quem está nessa cadeira, quem está no caos. Em se tratando de gente, a nossa expressão de quem nós somos, nós identificamos através dos comportamentos, da nossa comunicação, tanto verbal quanto não verbal, e os nossos tipos comportamentais que se expressam através dos nossos gostos, das nossas afinidades, das nossas repulsas, certo? Nessas similaridades. Sim, enquanto indivíduos. Sim. Quando nós estamos em conjunto, a organização é um organismo vivo. Legal. E essa organização, ela tem um comportamento padrão. Quando nós falamos de organização, nós não falamos em tipos comportamentais. Legal. Nós falamos em cultura organizacional, que é o jeito de ser da organização num conjunto de comportamentos que para ela considera ideal, pautado naquilo que ela nasceu para ser, que é a sua missão, na sua visão de futuro, que é onde ela quer chegar e como ela quer ser vista, que são os códigos de cultura, e principalmente, assim como nós temos os nossos valores pessoais, individuais, que norteiam a nossa vida e que nos estabelecem marcos e, sobretudo, limites, a organização também precisa ter isso. Então, quando a gente fala de indivíduo, nós pesquisamos, estudamos o autoconhecimento para o perfil de comportamento. Quando nós falamos de uma organização, nós estudamos a organização em relação à sua cultura, que é a junção desses comportamentos adicionados ao seu código, que é esse tripé: missão, visão e valores. Aquilo que acontece depois disso é o jeito de ser da organização, como ela se expressa para o mundo. O mundo com aquilo. E isso tem muito a ver com o link que eu faço e que eu vejo poucas pessoas fazendo essa conexão
com a imagem que essa organização quer ter para o outro e a sua reputação. Então, uma organização que tem cultura organizacional fraca tem risco de reputação, de branding, de credibilidade. Já parou para pensar nisso? Então, a cultura é o que você vê dentro. Está como se eu estivesse fazendo uma metáfora de um edifício, é a fundação. Ninguém vê cultura. Cultura se vive. Agora, quando o edifício cresce, você vê a questão dos processos, a questão da formação da liderança, tudo começa a ficar visível, do desenvolvimento e da marca, do brand, da reputação, de como ela é vista. Aí você fala, interessante. A junção disso tudo, para isso tudo estar de pé, precisa de uma base. Uau. E essa base é a cultura. E muitas vezes as pessoas estão vendo a imagem, o marketing, somente a liderança, às vezes a tecnologia, procedimentos e processos, está tudo certo. Tem que ver tudo isso mesmo. Porque é importante. Porque é muito importante. Sim. Mas isso é da superfície para cima e para baixo. E é muito legal, porque assim, dentro da nossa jornada aqui, a gente tem algumas referências de empresas com cultura muito forte. Né? Então, no meu caso, eu participei do evento de cultura, de mais de 26 eventos de cultura da JBS, que é muito forte, os valores deles são muito fortes e aí você vê que a empresa é grande, independente de quem gosta ou não gosta, políticos, as coisas todas, eles têm uma cultura muito forte. Internamente eles são muito fortes e você entende a importância disso quando você vê que a empresa expande, mas que a cultura é a mesma. Ela não perde as características, não perde, né? As características dela, o DNA dela, e as decisões são tomadas em cima disso. A partir dos códigos de cultura. Isso, e é muito legal, porque lá eles falam que é o nosso jeitão. E como que é legal, né? O nosso jeitão, né? O pessoal do Goiás é o nosso jeitão. É o padrão de repetição também, né? Como a gente acompanhou. Eu também fiz vários assim, e desde 2014. Isso. Então, você vai colocar que fazem mais de 12 anos. E o quanto eles repetem essa mesma premissa, né? O quanto isso nos perde. Muita gente fala que cultura organizacional é para colocar em prática o que estava escrito na parede. Você concorda com isso? Que tem muitas empresas que missão, visão, valores você entra na porta do RH, tá tudo lá na parede. Tá ali, mas ninguém coloca aquilo em prática? Concordo. Por quê? Qual é a grande falácia de você escrever cultura e não viver cultura? A frustração, né? Uau. Porque você paga uma consultoria, se aquela construção não foi feita a partir, de fato, da mentalidade do fundador, e se aquilo ali é só um proforme para uma ISO, para uma satisfação para o mercado ou para um marketing, se aquilo não é uma verdade vivida, fica incongruente e frágil. Sim. E quando a pessoa entra na empresa e vê que aquilo que está escrito não é aquilo que é praticado, causa uma frustração. E a gente sabe que a fórmula da frustração é expectativa alta, realidade baixa, fiquei frustrado. E aí a gente vem com os problemas advindos da frustração. Não engajamento, liderança destoante. Um age de uma forma, outro entende que é de outra forma, porque não conhece o código, ele não é fortalecido, não é disseminado, não é repetido, não é vivenciado. E mais do que saber o que fazer, a gente precisa saber o que não é aceito, né? A cultura é muito sobre isso. É o que a gente acredita e o que a gente não acredita. E o que a gente não admite. Exato. Aquilo que é inegociável. Porque, claro, que numa gestão tem coisas que você pode flexibilizar, pode adaptar, pode surgir um novo jeito. Mas o que a gente faz? Reescreve, adequa, moderniza, e está tudo bem. O que não dá é para ficar com o código desatualizado e praticando diferente do que aquilo que foi acordado. E eu sei também que você é uma treinadora da felicidade, né? Você tem essa especialização também. Queria que você trouxesse um pouco mais para os empresários. Bonito, né? Chef Happiness Officer. Mas lindo. em cima dessa formação, pros empresários,
O que isso tem de diferente? O que isso influencia na cultura ou nas empresas para quem não tem? Porque hoje eu entendi que existem empresas colocando gerentes da felicidade também, né? Sim. Trazendo para isso. Traz um pouco sobre isso para gente. O que isso impacta no dia a dia da organização e por que isso é importante? Vamos lá. Quando nós falamos de cultura, se nós fizermos uma similaridade com cultura de estados e países, nós temos os rituais para que essa cultura seja propagada, os ritos de cultura, disseminada e vivida, né, de forma provocada. Temos a língua, as danças, a comida típica. E se isso não for repetido, e se isso não for ritualizado, procedimentado, isso se perde nas gerações. Vocês deram um exemplo de uma empresa que por anos repete a mesma coisa porque os rituais devem ser muito fortes. Sim. O que o chefe da felicidade nas organizações permite com que essa cultura se perpetue, fazendo com que esse ambiente organizacional seja propício para viver a cultura. Uau! Então, o chefe da felicidade, ao contrário do que aqueles que não entendem muito bem e antes de conhecer já criticam, não é sobre somente você colocar uma mesinha de ping-pong ou um puffzinho colorido. Pode ser também, tá tudo bem. Mas isso é só um elemento de descompressão. Mas o que está por trás disso é ser guardião de um bom ambiente para se trabalhar. E agora eu quero te perguntar, quem não está interessado em estar 1/3 do tempo do seu dia, ou seja, minimamente 8 horas, num lugar onde eu me sinta bem. Uau. Onde eu sou responsável por aquilo que eu faço, mas eu sou respeitado, eu tenho uma infraestrutura interessante, eu me sinto bem naquele lugar. Então, o chefe da felicidade, ele vai fazer essa aproximação entre processo, ambiente e gente. E, ao final, ele precisa responder: está congruente? Esse é um bom lugar para se trabalhar? Processo, ambiente e gente. Fala um pouco mais sobre isso. Processo pega o quê? Processo pega toda a organização, porque vamos trazer para a NR1, que é um tema que está bem latente, né? Eu ia chegar lá também. As pessoas muitas vezes veem temas isolados, não fazem essa conexão e então perde o sentido, o porquê você está trabalhando cultura, felicidade, né, e saúde mental, que é o bem-estar. Concorda comigo que se eu estou num ambiente onde existem processos e procedimentos organizados, eu tendo a ser uma pessoa mais organizada? Sim. Eu tenho mais previsibilidade daquilo que eu vou fazer? Sim. Eu não fico inseguro? Sim. Não tem a ver com segurança psicológica? Tem. Um ambiente confiável, previsível, onde eu posso ser quem realmente sou, respeitado, e eu não sou pego de surpresa, não fico ansioso, estressado, com uma desorganização, que alguém pede para eu fazer alguma coisa agora e depois fala, não. Para, stop. E o Vamos ambiente fazer. É a base da pirâmide de níveis neurológicos. De alinhamento de níveis neurológicos. Porque depois do ambiente tem um comportamento. Sim. Então, se eu tenho processos e procedimentos adequados, eu consigo organizar um ambiente onde eu consigo potencializar os comportamentos. Sim. E aí, no outro nível, eu sei quais são as capacidades que eu preciso treinar, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para responder a um comportamento ainda melhor, para tornar o ambiente ainda mais saudável, porque os níveis superiores da pirâmide interferem nos inferiores. Com certeza, ele desce. Então, está tudo interligado. O que não funciona? Eu só trabalhar processo e procedimento. Não trabalhar o ambiente, não trabalhar pessoas. O que não funciona? Eu trabalhar somente pessoas, não olhar para o ambiente e não ter processo. Olha. E o que funciona? Fazer tudo isso, que é o que dá trabalho e que as pessoas não querem. Olha que legal, Nossa, aqui é papo. É muito assunto. Porque assim, a gente entende o quanto o ambiente influencia as pessoas. Sim. Certo? Sim. Então, epigenética confirma isso. Sim, e da mesma maneira que um ambiente empresarial, onde ela trabalha e influencia os comportamentos dela, eu posso aprender aqui rotinas e processos que eu vou implantar dentro da minha casa. Sim, com certeza. Sempre, né? Como o ambiente externo também pode provocar um burnout, uma situação horrível psicológica por causa de alguma coisa acontecendo lá fora, né? Uma tragédia,
uma jota, uma traição, pode me levar num nível de estresse tão alto a ponto de chegar na empresa e falar que eu não aguento mais. Mas como você vai identificar se é interno ou se é externo? Aí que é a minha pergunta. Se você está organizado, você sabe que não foi um ambiente. Se a minha liderança está bem treinada e eu tenho protocolos de liderança, um feedback estruturado, a delegação estruturada, um registro da carga de trabalho, se todos os outros colaboradores estão bem, por que aquela única pessoa foi afetada? Então, isso não é do ambiente ali de trabalho, aquilo é externo. E ela merece também ser tratada, tudo bem, mas não foi o ambiente corporativo que causou. Agora, se eu tenho tudo desorganizado, eu vou ficar na dúvida. Foi algo particular ou foi nosso? Aí eu não vou conseguir ver. E a grande questão, por mais que você fique na dúvida ou não fique, porque eu sei onde eu trabalho, sim, eu sei o que eu faço aqui, mas se você não tiver isso registrado, depois você não consegue ter uma defesa a isso, exatamente, que entra dentro, sim, dessa questão de NR1 também. E jurídico, né? Nós fomos treinar uma empresa um tempo atrás, e aí entra em afastamento, entra nessa parte das bets em jogos online, em casas de aposta, entram várias coisas, mas lá entrou um dado para nós que janeiro, fevereiro e março eles tinham demitido 50 pessoas, certo? Só que ao mesmo tempo eles tinham contratado 50 pessoas. Resumindo, eles tinham 30% de turnover. É isso. Só que naquele dado, 50% das 50 pessoas, 25 pessoas, tinham pedido para sair por causa da liderança. E aí, aquele custo de admissional, demissional, e a linha porque eles começaram a pegar a linha de entrevista de demissão. Demissão o RH humanizada. Começou a trabalhar aquilo para ele ter dado, né? Entender. E aí ele entendeu que muito se estava por causa da liderança. E para a gente falar sobre NR1, a gente muito fala sobre liderança, saúde mental, sobre como olhar para isso, sobre como cadastrar, que a gente sabe que é 50-50, que a empresa ela tem que vir ali. Isso daí é uma narrativa, certo? Que entrou em vigor agora. O que eu quero perguntar para você? Ninguém fala desse líder. Ninguém hoje não está falando do gestor. Porque o mundo a gente sabe que está ficando doente quanto a isso. E que a gente precisa polarizar isso, a gente precisa disseminar isso, a gente precisa melhorar isso. Mas quem cuida desses líderes? Porque esse cara que precisa mudar para ele mudar. Isso eu estou trazendo desse caso isolado, tá? Mas eu quero perguntar para você, qual seria o caminho para esses líderes, para esse gestor se cuidar? Para ele que está aqui nos assistindo hoje e caiu aqui? Para ele buscar saúde mental, né? Para ele buscar melhorar ele, para ele poder. A gente não pode dar para o outro aquilo que a gente não tem. Qual é a sua visão sobre isso? Eu tenho uma máxima que eu uso com os meus mentorados, que são líderes, CEOs, gerentes, coordenadores, que o pressuposto da mudança é você conhecer o que você precisa mudar e admitir. Não existe mudança sem consciência. Então, primeiro, os líderes que nos assistem, entendam que pós-Covid existe um marco antes Covid, depois do Covid. Uau. A população, como você falou, está adoecida. Os métodos de liderança que te trouxeram até aqui e que você foi premiado, elogiado, promovido e que era o certo, e está tudo bem, porque eu sou desse tempo também, sou 50 a mais. É na dor. O que acontece trabalha o que você faz de meia-noite às 6 da manhã. Eu já usei essa frase, gente. E no contexto... Eu tenho que admitir, eu fui dar aula na faculdade só por causa dessa frase. Eu falava muito com os meus alunos. Porque eu ouvi muito, eu fiz especialização e fui dar aula na faculdade só para fazer. Depois que eu falei, não faz sentido mais para mim. E você acredita que existem mentorados meus de mais de 10 anos que falam assim, mas você falava para mim que de meia-noite às 6 eu tinha que fazer alguma coisa. Agora, desculpa aí para eles. Perdão, isso era antes Covid. Tá tudo bem, agora, gente. A gente aprendeu, que bom. O que mudou? Mudou que as pessoas adoeceram, mudou que a tecnologia avançou,
Mudou que a velocidade dessas mudanças ficou incontrolável. O mundo capotou. O mundo capotou e quem precisa dar o limite somos nós. Uau. Ninguém vai parar o mundo. Eu preciso impor os meus limites. E aquilo... Ninguém vai parar Ninguém o vai mundo. parar Fala um pouco mais sobre Cara, isso. só- Cara, só- eu vou, só- eu só- vou anotar só isso, trazer velho. um pouquinho, porque assim, o que Ninguém aconteceu? vai parar o mundo. Cara, Isso dá o que livro, a hein? gente, o que a gente Ninguém viu, vai o que a parar o gente mundo, viu na hein? pandemia foram empresas que foram para o home office e não voltaram mais, porque no home office a pessoa que fazia 4 reuniões no dia, ela fazia 10 no home office. Ela fechava a agenda dela de hora em hora no Zoom e faziam 10 atendimentos no dia ao invés de 4. Aí você imagina as saídas dessas No reuniões, pri- quem vai fazer? Exato, no primeiro momento, fantástico, até a produção subiu para algumas empresas, resolveram não voltar. Só que agora essa pessoa não aguenta mais. Exatamente. Entendeu? Eu fui num summit o ano passado da Startse, que eu amei, um professor americano que trouxe uma palestra e falou assim, nós começamos a trabalhar como máquinas para acompanhar a evolução tecnológica. Agora veio a inteligência artificial para nos ensinar a colocar as máquinas para fazer aquilo que nós estamos fazendo para que a gente possa, então, retomar o ritmo humano. É sobre isso. Uau. Nós entramos num processo de trabalhar como máquina. Ei, eu tive burnout em 2024. Eu precisei me parar. Eu fiquei 20 anos sem férias, querida. Eu sei o que é isso. Final de semana, oi, o que era isso? O mundo não vai parar. O mundo não para. Quem tem que estabelecer seu limite é você. Caraca. Agora tem uma coisa que te para. Seu corpo. Ele grita. Sua mente. Então, você que está nos assistindo, o Muriel perguntou, o que você falaria para esses líderes? Primeiro, tenha consciência de que o mundo mudou, que as suas técnicas foram excelentes e te trouxeram até aqui, mas agora você vai precisar adquirir novas técnicas. Estamos num momento em que nós estamos dividindo os nossos ambientes com várias gerações diferentes, com interesses diferentes, valores diferentes. Lá em casa eu tenho 3 gerações, né? A minha, da minha filha mais velha e da nova. E da sua mãe também. E mamãe, que ainda é viva. E nós estamos nos adaptando. E você sabia que dentro das empresas, nós também treinamos as empresas, nunca se teve 3 gerações dentro da mesma empresa, e principalmente familiar, quando a gente traz isso. E agora nós estamos aí precisando um aprender com o outro. Uau. O que cada geração tem de melhor. Nós, 50 a mais, né, temos o quê? A nossa experiência. Nós somos a última geração que entende o que é uma carta, um telefone com fio, uma comunicação que demora. A última geração analógica. A analógica. Se tudo bugar, a gente sabe o que Opa! fazer. Eu perguntei Agora pro meu tira filho o o que era um celular. disquete, ele não sabe o que é um disquete. Exatamente. Então, nós precisamos entender que nós temos valor, Sim, que nós contribuímos para que tudo isso acontecesse até aqui, sim. mas que nós precisamos contribuir agora para que as outras pessoas que estão vindo tenham um ambiente saudável. Faça o papel delas e faça também. o papel delas e dê a contribuição delas diante dessa modernidade toda. Uau. Então, é essa disposição de mudar. É a primeira coisa. É entender. Eu preciso mudar. Por quê? Os jovens, eles não têm o que se adaptar, concorda? Porque o habitat natural deles é o século XXI. Para eles é tudo natural. Quem precisa se adaptar somos nós. Hello, essa é a boa notícia. São gestores. E essas pessoas, devido à experiência e aos cargos, têm dificuldade em enrijecimento de entender que quem precisa mudar são eles. 3 letras. Ego. Também. Mas a pessoa, porque eu fico tão pertinho deles, eu amo tanto, que eu entendo, não é só sobre ego. É sobre o seguinte, eu construí esse império todo, como assim eu que vou ter que mudar? De Gabriela. Sempre foi assim, vai continuar. E não vai, querido, não vai. Não vai, porque tá aí, e o mundo não vai parar. É muito legal isso que você trouxe. E tem a questão do minha casa, né? Normalmente quando você chega em outro construí. lugar... Não, as regras são minhas. Não, exato. Quando você chega num lugar, você tem que se adaptar minha casa, minhas regras. Quem minha ouviu casa, isso? minhas regras, entendeu? Meu corpo, minhas regras, né? É mais novo. Mas a questão é,
Tem, Zé. Agora eu vou ter que... A pessoa tá chegando agora, eu vou ter que me adaptar a ela? Não é ela que vai ter que se adaptar à empresa? Parece um absurdo? É uma loucura. Parece uma loucura. A gente, mais cedo em off, a gente falou sobre, para quem assistiu, né, O Diabo Veste Prada 2, aquela cena que tá... A Miranda na reunião e a secretária aqui fala assim, lembra do RH, porque a hora que ela ia dar uma pancada, ela fala, não pode falar mais isso. Não pode lembra falar mais do isso. RH é maravilhoso. Mas porque e agora a gente precisa se autotreinar e lembrar, opa, eu não posso falar mais assim. E olha que legal, que a gente tá, para nós como treinadores, né, dentro do jogo, e a gente traz essa expertise para os treinadores também, falando o quê? A gente nunca viveu numa melhor época. Por quê? Em cima de treinamento, as pessoas elas não estão e elas não aceitam mais esse nível de aprendizagem 1, que é pelo canal representacional visual e auditivo, certo? Ela não quer mais sentar na melhor experiência lá para assistir slide, para ver PowerPoint, para ver toda essa parte. E o mundo mudou e as pessoas não aceitam mais você gritar com elas. Em nível de atividades de alto impacto, você é treinador de alto impacto, na energia do guerreiro, onde você grita com ela, onde você fala em nível de transformação comportamental no corporativo, não funciona mais. Essa linha, ela é uma linha mais sistêmica, ela é uma linha mais fluida, porque a nova geração não é do ser, não é do ter, é do ser. Tem que fazer sentido. Se ela não entender que ela faz sentido para ela, que ela faz parte, pertencimento, a palavra é essa, não faz sentido, ela não fica. Ela não fica. E aí, nós lançamos agora um novo livro falando da experiência, que é a era da experiência. Sim. Os próximos anos, esses gestores têm que trabalhar a experiência dessas pessoas. Sim, e eu incentivo muito os líderes que eu mentoro a estabelecerem a conexão com as suas equipes, com seus líderes de primeiro nível, contando as suas próprias histórias. Uau! Fazendo o seu storytelling, para que eles também possam ser compreendidos por essa geração. Humanizar. Porque não é sobre eles estarem errados, percebe? Eles estão num tempo avançado e diferente. Para que afiar o machado? Exato. Se eu posso ligar a serra elétrica. Exato. E assim, o que eu acho Eu escutei isso numa palestra, por isso que eu trouxe. O que eu acho muito incrível sobre essas pontes que a gente precisa estabelecer e essas conexões entre as gerações é que não é sobre esse jeito que eles se comportam hoje está errado, é honrando e respeitando a história, que eu também sou consteladora organizacional. Não sei se vocês têm essa informação. Então, assim, é honrar a origem, honrar a história, né? Aquele sangue, suor e lágrima, a energia do guerreiro, ela existiu, ela ergueu, agora para poder prosperar, para que possa perpetuar e principalmente se sustentar, ser sustentável, é o curador, é o mestre, é aquele que vai conectar essas gerações para que possa de fato fazer sentido e servir, colocar a organização a serviço do mundo. Não tem aquela frasezinha do marketing de que se você resolve um problema, o seu problema está resolvido? Então, os líderes precisam entender que o problema deles está resolvido se eles conseguem resolver o problema dessa nova geração. E o problema dessa nova geração é sobre o quê? Se conectar, fazer sentido e trocar. A pergunta que não quer calar para quem está assistindo aqui hoje, quem vai deixar também, aproveita, já curte, compartilha, deixa nos comentários pra gente. Para eu contratar, Isabel só dá treinamento no Espírito Santo, ou Brasil, mundo, como que é? Fala pra galera. A Isabel, hoje, meus principais clientes estão na região do Espírito Santo, mas atendo Mato Grosso, atendo alguns clientes em Minas, São Paulo, então não tem restrição não de tem barreira, fronteira. Não, barreira geográfica. Ainda no exterior, não, mas estamos com o projeto Paris, né? Então, assim, por isso ainda não. É isso aí, ainda senhoras e senhores, temos uma ponte aí. E deixa eu fazer uma pergunta, voltando à questão do NR1, porque essa pergunta ela surgiu dentro de uma das reuniões aí, algum tempo atrás, que era que, poxa, eu tenho uma empresa já estruturada, certo. Eu tenho pesquisa de clima,
eu tenho meus processos e agora tem essa tal de NR1. Eu preciso mudar a minha cultura para me adaptar? Depende. Por quê? As empresas que já têm uma cultura do comportamento seguro e que atuam com segurança do trabalho, para elas vai ser muito simples a adaptação com a NR1. Porque elas já estão acostumadas com os equipamentos de proteção individual. Já entende o que é um risco. Já entende o que é um perigo. E abrindo esse parênteses para a resposta que você vai dar para o Bocão. Para o empresário que está aqui, não tem como falar que ele não sabe, né? Teve um ano de adaptação. Mas para quem chegou agora, o que é a NR1? A gente está falando, às vezes tem gente que não sabe. Sim, correto. Então vamos e vou dar um falar, passo atrás. Muita gente não está olhando para isso. Um passo atrás. A NR1 é uma norma regulamentadora. Como ela é 01, ela já existe há muitos anos, que previa, no ambiente de trabalho, riscos físicos, químicos, biológicos. E isso tudo mensurável. Decibéis, mensurável. Produtos químicos perigosos, mensurável. Altura, mensurável. Ergonomia, que tem tudo a ver com a NR17, né? Sim. A NR1 tem a ver... Sai daqui, né? Exatamente. Então, essa norma, ela protege o colaborador desses perigos, riscos, e estabelece o que fazer e o que não fazer, quais proteções precisa ter para mitigar, minimizar, diminuir... Riscos. Legal. E que atividade vai acontecer. Legal, que ele vai operar. Ele vai fazer contanto que esteja seguro. Sim. Ou seja, resguardado através dos EPIs. Dos EPIs. Tudo em cima de hard skill. Sim, hard. Que é equipamento de proteção individual. Individual. Legal. E isso já está sedimentado desde a década de 70. Habilidade técnica. Exatamente. Boa. O que muda agora com essa atualização que aconteceu, né, o ano passado? Foi incluído os riscos psicossociais. Só que a grande dificuldade de entendimento é como mensurar algo que é abstrato. Então, o nosso grande desafio é criar indicadores para mensurar os riscos psicossociais. E eu costumo dizer que nas soft skills não tem como eu medir o risco, mas existe uma forma de medir. Quer saber qual é? A consequência do risco. Então, eu não posso medir o risco, o nível da liderança tóxica, o nível do assédio, o nível da falta de processo e procedimentos, mas eu posso medir falta de engajamento, posso medir turnover, absenteísmo, presenteísmo. Eu posso medir o resultado da ausência daquilo que eu tenho que prevenir. Reclamações, afastamentos, exatamente. Tudo isso que acontece ali de negativo. Então, a NR1 é essa norma regulamentadora que protege o colaborador dos riscos e perigos no seu ambiente de trabalho, que sempre existiu desde a década de 50, 60, mas que agora foi atualizada, incluindo mais uma categoria de risco que nós vamos precisar aprender a mensurar. Legal. Mas o Ministério do Trabalho já está resolvendo esse problema e já editou, né, um documento com aproximadamente 147 páginas, que eu estou fazendo um estudo, vou gravar alguns vídeos sobre esse documento, nos ajudando a mapear esses 13 riscos e colocando, da mesma forma que os riscos físicos, químicos e biológicos são classificados e categorizados como baixo, médio, alto, o Ministério do Trabalho já está fazendo toda essa orientação para que a gente não venha se perder. Olha que legal. Nesses indicadores. Então, a gente já vai entender como fazer isso. E aí, trazendo a pergunta que o Bocão falou, fez aqui, as empresas que já têm um caminho para esse, vai ser mais fácil. Precisa mudar? Não sei. Um diretor chegou para mim e falou assim, quanto que eu tenho que investir para me adaptar? Eu falei, primeiro, nós vamos precisar entender como está hoje, para depois saber a adaptação. Preciso mudar a cultura? Não sei. Como é a sua cultura? Eu preciso mapear isso. Então, a palavra seria depende. Depende. Uau. Se tudo está sendo feito de forma... eu tenho... o clima organizacional está bacana, as pessoas estão satisfeitas. Eu tenho baixo turnover. Eu tenho alto engajamento, baixo índice de afastamento. Eu tenho ali as pessoas engajadas no processo. Opa, está funcionando o meu jeito de ser, que é a minha cultura. Agora eu preciso alinhar todos esses procedimentos para que ele possa se tornar um relatório aceitável
para comprovar que isso funciona. Sim. Então, eu preciso fazer só um ajuste, um alinhamento simples, fácil, porque eu já tenho a cultura do comportamento seguro em relação àquilo que o risco psicossocial ameaça. Agora, se a minha cultura, se eu tenho líderes que ainda dão aquele feedback que você ouve e já se espanta, já não está no padrão do respeito, da confiança. Com todo respeito à linguagem, é um programa de adulto, é o que a gente chama de feedback, né? Exatamente. É o famoso feedback. O cara chega para arrebentar com a pessoa e não para realmente contribuir para o desenvolvimento dela, né? E eu vou repetir, e esse líder, ele era parabenizado e incentivado a fazer isso, tá? Uau. Então, a gente não pode demonizar os líderes que agem dessa forma, porque era o modo operandi deles. Hoje são chamados old school, né? Exatamente. Então, agora, esses líderes vão precisar reaprender a fazer com que a equipe tenha resultado. E aí a gente entra, né, em outro papo que a gente pode conversar num outro momento sobre equipes autogerenciáveis e responsáveis, equipes que trabalham por performance, por autorrealização, o terceiro nível de motivação do Daniel Pink. Enfim, tem outros métodos para nós entendermos os squads, a liderança horizontal e como que a gente vai fazer com que isso seja um circuito que se retroalimente todos a questão dos partners, né? Para que as pessoas possam estar incentivadas e sentirem-se de fato donas do negócio. Sim. E não só ter o senso de dono e não ter a participação como dono, sim, né? É uma construção, né? Uma construção para as pessoas, é uma jornada para isso. E para o empresário que está aqui, está acompanhando a gente, nível Brasil, onde eu encontro a Isabel? Quais são as redes? O que é? Já vou falar do ITA, mas onde ele encontra a Isabel? isabeloliveira.coach no Instagram, no LinkedIn também estou lá, né? Isabel Oliveira no LinkedIn. Estou à disposição. Nosso time vai colocar nos comentários, já deixa aqui também para você entrar em contato, que eu tenho certeza, uma das melhores treinadoras de cultura organizacional está aqui, senhoras e senhores, para você. E aí, trazendo essa ideia, né? Fazendo parte dessa alcateia, dessa construção que né? Nós caminhamos juntos no último ano agora. Nasce o ITA. Junto com a Thaís, que é sua sócia, sua parceira, lá do Espírito Santo também. O que é o ITA? O ITA é o Instituto de Treinamentos Ágeis e, por um acaso, é a junção de Isabel com um Tá de Thaís, né? E nós percebemos que, pelo fato das pessoas não mais estarem focadas e com tempo para absorver conteúdos da forma tradicional, como você citou, que o mundo agora pede por vivência, por experiência, nós unimos as nossas especialidades. Eu com conteúdo, né, de mais de 20 anos, nessa trajetória de treinamentos e de desenvolvimento, e a Thaís com a questão dos games, dos jogos, do lúdico, que a especialidade da Thaís é a questão do lúdico, e até no nosso livro, né, que foi direcionado por vocês, o Treinador Corporativo, nós temos um artigo sobre como unir o conteúdo ao lúdico. Para quê? Primeiro, para proporcionar essa experiência direcionada com o objetivo que a empresa quer. Então, totalmente customizado. Intencional. E segundo, para ganhar agilidade, porque a nossa metodologia é a metodologia ágil, porque o experiencial, ele proporciona essa agilidade de absorção, porque eu sempre faço a comparação com andar de bicicleta. Se eu te der uma teoria de equilíbrio, de como montar uma bicicleta, de como fazer, né, os primeiros passos para andar de bicicleta, você vai ouvir, mas você não vai experimentar. Talvez na hora que você entrar em contato ali com a bicicleta, você não saiba muito bem como fazer. Mas se eu pegar uma bicicleta, colocar uma rodinha, estar junto com você ali, você começar a pedalar, não vai mais esquecer como é isso. Então, a gente faz um pouquinho disso. A gente explica o manual e traz o prático experiencial para as competências que são tão abstratas, como a questão de dar e receber feedback. Imagina, você, na prática, no roleplay, está ali junto conosco, treinando, dar e receber feedback. Repetindo, praticando, vivendo.
sentindo a emoção. Tem uma dinâmica... Simulando, né? Simulando. E eu só posso levar o meu liderado até onde eu já fui, né? Exatamente. Nossa, tem uma dinâmica de feedback que eu aplico há muitos anos e que sempre, quando aplico, causa um forte impacto emocional. É muito simples. Posso compartilhar? Por favor. Por favor. Nós colocamos os líderes numa mesa. Vamos imaginar, nessa sala, 10 líderes. Convidamos 2 para se retirar da sala. Combinamos com parte dessa equipe, 5 pessoas irão ouvir um daqueles líderes que se retiraram e outros 5, o segundo líder. O primeiro grupo vai ouvir dando atenção, se conectando, e o segundo grupo vai atender celular, vai conversar entre si e vai deixar a pessoa falando sem ter a atenção. E as pessoas que estão lá fora não sabem desse combinado, desse acordo. Aí, lá fora, eles contam a história deles para esse grupo, então não precisa preparar a história, porque é a própria história deles. Vocês têm 5 minutos para contar um fato interessante da vida de vocês, algo que foi muito importante, um marco, ou algo que foi um desafio para esses 2 grupos. Um vai contar para esse grupo de 5 e o outro para esse grupo de 5. E o comportamento desses 2 grupos não muda. Um receptivo e o outro totalmente disperso, sem conexão, sem atenção, sem ser atrativo. Entram, fazem a dinâmica. Depois trocam as pessoas e não os grupos. E depois o debriefing, que é aquilo que a gente ouve das pessoas que deram atenção e esse líder que foi bem recebido, como ele se sentiu naquele primeiro grupo e como ele se sentiu com o segundo grupo. E ouvimos também as pessoas dos grupos. Como foi para você, uma pessoa está contando a história dela e você ser obrigado pelo acordo a se distrair, a não dar atenção. E quantas vezes nas nossas organizações acontece isso? Alguém vem te contar alguma coisa, você está no computador e fala, oi, está no celular, dá licença só um pouquinho, oi, tá. E a pessoa está na sua frente. Você não tem presença, não tem conexão. E eles aprendem na prática porque sentiram a dor, né? Tanto de vir e ser acolhido, quanto vir e não ser acolhido. Você sente, né? E também quem acolhe e quem não acolhe. Fala pra mim, depois de uma experiência dessa, quando você for dar o seu próximo feedback, você acha que vai ser da mesma forma, se você de fato estiver comprometido com as pessoas e com a sua mudança? Você acha que você vai esquecer dessa experiência? É um processamento muito poderoso, né? Muito poderoso. Muito poderoso. Não é muito simples? Muito. Nós fazemos coisas muito simples, mas legal. Muito efetivas. E pra galera... É a importância de você gamificar as soluções, né? A gente fala muito sobre jogo e a gente entende, eu particularmente entendo que o jogo hoje é a principal ferramenta de consciência e integração, principalmente entre gerações. Né, no jogo, que gerações diferentes vão se sentir útil dentro do mesmo propósito, onde eles vão se comunicar, vão se relacionar, e onde a liderança vai conseguir também observar o time. Mapear e entender quais são os canais de contato, de conexão, né? E onde as pessoas encontram o contato do ITA? O ITA está nas redes sociais, nós temos o nosso site, né? itatreinamentosageis.com.br, atendemos todo o Brasil. Uau. Já respondendo aquela primeira pergunta. Isso aí. Estamos também no LinkedIn como ITA, Instituto de Treinamentos Ágeis, e também no Instagram. E para quem quiser adquirir o link, pode pedir aí nos comentários, você manda, não é isso? O link Claro. do livro? Sim, com certeza. É exatamente isso, senhoras e senhores. E pra gente fechar, a gente sempre tem uma última pergunta. Meu Deus. É isso, para todos Coisa os boa. Gente, olha só, deixa eu beber um pouquinho de água, Fica porque eu à estou vontade. nervosa. Coisa boa. É isso. Bocão, por favor. Coisa boa. Se você pudesse enviar uma única frase, que ela fosse subir no celular de todas as pessoas do mundo, neste momento, uma frase sua, com esse seu sentimento, esse seu compromisso com o outro, que frase seria essa? Para impactar a vida do próximo. Tudo muda quando você muda. Uau. Não é que o externo se modifique, mas quando a sua percepção é mudada, a sua percepção interna muda, você vê o contexto, embora esteja tudo igual, de forma diferente. Então, só depende de você. Esse é meu mantra. Quando eu vejo algo que está diferente daquilo que eu imagino, eu pergunto, qual a percepção que eu preciso mudar? Eu preciso mudar. Então, o controle está conosco.
todos os recursos internos estão conosco e nós somos responsáveis por todos os nossos resultados. Então, tudo muda quando você muda. Muda o quê? A sua percepção. Uau! E aí você tem controle, porque se trata de você. Que é isso, senhoras e senhores? Beleza, hein? Isabel Oliveira, tá aí, ó. Quero aproveitar para te agradecer. Muito obrigado por você estar aqui, por você vir para São Paulo. Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho. Sei que você também faz parte de vários outros ambientes. A gente quer dizer para você, a gente já disse isso algumas vezes, mas deixar registrado, que é muito orgulho você ter escolhido caminhar ao nosso lado nesse último ano. Foram grandes coisas que ainda, assim, não é nem o começo do que está por vir, com certeza. E a gente é muito feliz de caminharmos juntos, viu? Eu também não posso deixar de agradecer, porque quando nós escolhemos um mentor, é porque nós reconhecemos nesses mentores que eles estão à frente e que eles já fizeram um caminho que a gente ainda não fez. Então, o que eu vejo em vocês é um caminho que eu quero fazer que eu ainda não fiz. Uau! E, de fato, para termos mentores, precisa ter essa confiança. E nós, né, eu, Thaís, do ITA, confiamos no trabalho de vocês. Nos orgulhamos também de ter vocês como os nossos mentores. E você sabe que amanhã é o meu aniversário. Isso! E que esse podcast é um presente que veio assim do universo e receber. Nosso livro. No dia de hoje encerra o meu ciclo de 52 anos. Uau! E para mim, bate palma você que tá encerramento de ciclo para mim é muito importante, porque nós sabemos que a energia que nós encerramos um ciclo é a energia que a gente inicia o próximo. Então, essa energia, junto com os meus mentores, que é o que eu acredito. Em Alphaville. São Paulo. Uma bichinha lá da roça do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo agora tá no hype, prosperidade, tá? Era a roça de anos atrás, agora tá no hype. Eu já falei, né? É assim, eu tenho um mapa do Brasil, né? Tem apenas, agora são 5 lugares que faltam eu ir para dar treinamento. O Espírito Santo é um deles. Então, eu já deixei, imersão, né? Eu já deixei nesse radar aí. Cara. Eu já deixei nesse radar. Eu tô com a mala pronta. Vamos escrever tá gravado, tá gravado. Primeira imersão do ITA. Tá gravado. Rodrigo Bocão e Muriel nos dando essa moral. Estarei lá. Nossa, que delícia. E quero ir lá na praia lá, porque a Thaís toda vez faz inveja lá da janela da praia. Quero deixar registrado. A Thaís é alto nível. Senhoras e senhores, esse foi mais um Alcateia Cast. Valeu! Valeu!